put your hand in God's hand. It's alright. It's okay. It's okay. Yeah. Tell me it's alright. Say yeah. It's okay. It's okay. I know he hurt you. He said it you. He left you with the kids. Show 'em what you don't do. Girls look down on you. I pray to the Lord. I like the way you handle that. Get your smile back. You clear your body free, girl. You're And not when you that. see that brother in the street. Gentlemen, senhoras e senhores, minas e manas, meus chapas, aqui é o Chris McOliver mais uma vez. Você está na nossa TV Black Music e você está também na Rádio TV Web Nova Cotia. Muito legal. Nosso programa é Musical Brothers and Sisters Podcast. E é isso aí. Hoje estamos aqui, eu e a minha esposa, Karine. Oi, galera, tudo bem? Como vocês estão? Muito legal. E tal como eu faço perguntas, né, para as pessoas que a gente convida, hoje eu serei o convidado, né, de hoje, e a minha esposa vai fazer algumas perguntas, a gente vai fazer um ping-pong aqui, eu acho que vai ser bem legal. Tá bom? Bora lá. Eu queria saber... Essa cara... Ela falou assim que eu nunca respondo o que ela me pergunta, e hoje é o dia, né? Hoje é o dia. Eu pensei assim, a gente assistiu Superman esses dias, e aí o Superman falou assim que a Lois poderia entrevistar ele à vontade, né? Então eu falei, inspirado no Superman, eu vou deixar minha esposa entrevistar à vontade, só que eu não vou ficar nervosinho que nem ele ficou, tá bom? Duvido. Eu queria saber, você, como pai, qual que foi a sua experiência mais marcante? Meu Deus. Minha experiência mais marcante. Na verdade, eu tenho várias experiências marcantes, assim, né? Porém, no dia do nascimento da Suzy, eu, assim, quando a gente foi pro hospital, né? Eu e minha esposa pro hospital, minha sogra foi, ficou do lado de fora, lá não podia entrar, só podia ficar uma pessoa. E nada mais sensato do que o pai da criança ficar, né? E aí foram longas horas esperando a minha esposa gestar a Suzy, né? Gestar não, que ela é parir. Desculpa, parir a Suzy, parir a Suzy, né? Ela bem nascida, assim, bem grandona mesmo, né? A minha esposa, ela teve um parto natural, né? E uma das experiências mais marcantes da minha vida foi eu ter sido a primeira pessoa a pegar a Suzy no colo, né? Essa daí foi uma experiência muito boa pra mim, e porque até então eu não estava esperando dessa forma, né? Eu tava lá, pô, pro que desse, viesse, entendeu? Mas eu não planejei, vou ser o primeiro a pegar minha filha no colo, e teve uma enfermeira bem gente boa lá, a moça que tava lá, eu não lembro o nome dela agora. É Ellen. Ellen. Eu lembro dela. E ela ficou lá dando segurança para nós, e eu senti muita segurança ali na hora de pegar a Suzy, embora eu tivesse sempre medo de pegar um neném recém-nascido, assim. E a ajuda dela ali foi muito boa, assim. Foi uma pessoa de Deus que o Senhor colocou ali para aquele início, né, de relacionamento com a Suzy. Legal. Já passamos 4 anos do nascimento da Suzy. Você consegue elencar por ano 4 experiências que, tipo, depois do nascimento, você começou, que fez você se entender como pai e ter outras visões que você não tinha? Antes da Suzy nascer, pra quem não sabe, eu sou professor de inglês, né? Eu acho que todo mundo já sabe. E é muito louco porque quando você é professor, eu não sou professor de inglês, né? Eu já dei aula de canto, de dança, né? Já dei aula de diversas coisas. Só que
as atividades no qual eu tive mais vínculo com as pessoas, né, as atividades que eu tive foram a do canto, né? De dar uma aula, de montar um coral, de cuidar de adolescentes ali e tentar fazer com que eles não fizessem os sonhos deles morrer. Isso me gerou uma sensação de paternidade ali, uma sensação de paternidade. Depois assim, conforme for desenrolando, vocês vão entender o porquê que naquela época eu senti essa paternidade sobre eles e depois, né, o tempo passou e eu não senti mais isso. E os alunos que eu tive presencial, né, que eram adolescentes também, eu também senti a mesma sensação que eu senti com o meu coral, né, que é o Coral Reino, falo sempre do Coral Reino. Então, quando chegavam pessoas para visitar os nossos ensaios, eu sempre ficava com o pé atrás e de olho nas pessoas que estavam visitando o coral e eu tentava sondar as intenções para ver, para que ninguém pudesse roubar, né, a bênção daqueles meninos, daquelas moças que estavam lá. Então eu ficava meio como guardião deles, então eu sentia esse lance de uma responsabilidade mesmo, né? E se acontecesse alguma coisa com eles, eu ia prestar conta para os pais deles. Então eu tinha essa paternidade espiritual sobre eles, né? E isso eu aprendi através de pessoas que passaram pela minha vida. Uma das pessoas foi o pastor Wagner Garcia. O pastor Wagner Garcia, ele cuidou do Ministério de Louvor como pai. Então isso eu pude replicar pro meu coral e depois mais pra frente eu pude replicar na escola de inglês onde eu dei aula, né? E era muito legal o vínculo que eu tinha. Lá eu formei pessoas que desejavam se parecer comigo. E quando você tem um filho, o filho ele olha para você como um herói e ele deseja ser parecido com o pai. Alguns têm uma decepção tão grande que tudo que era para ser amor se torna em ódio, mas eu dou graças a Deus que eu sempre orei pelos meus alunos e eles olhavam para mim como, alguns como um pai, outros como um irmão mais velho, né? E por um tempo eu achei que eu tivesse esse sentimento por eles. Na época eu tinha uma impressão muito grande sobre isso, mas depois, com o tempo, eu percebi que estava aquém de paternidade. Quando a Suzy nasceu, eu olhei tanto para o Coral Reino quanto para os meus alunos da escola de inglês e eu percebi que a chave virou. E todo sentimento que eu senti por ela ali naquele momento e que eu fui cultivando por ela, estava aquém, estava muito além, né, no caso. Todo sentimento que eu tenho pela Suzy, que eu tive, estava muito além do cuidado que eu tive pelos meus alunos. Né? Por exemplo, por eles, eu compraria algumas brigas, mas eu não daria minha vida por eles. Tá entendendo? Pela Suzy, eu iria até as últimas consequências. Entendeu? Então, isso é o que eu sinto pela minha filha hoje. Né? Então, desde o primeiro ano, assim, uma das coisas que... eu vou falar de um movimento que acontecia em casa. A Suzy estava deitada num ninho, né? Tinha um ninhozinho aqueles de criança. E tanto a minha esposa quanto a minha filha, elas têm um pouco de medo de gato. E apareceu o gato aqui agora. Que susto, amiga! O que foi, meninas? Papai, não assim você. Vem cá.
É porque primeiro abriu a porta do banheiro sozinha. Daí do nada o gato apareceu. Ela foi lá pra ver o que tinha acontecido pra porta do banheiro abrir. Aí quando ela levantou pra ver o que era, entrou o gato. Gato minha. Até eu me assustei. Então. Vamos lá, pode ser. Fechadinha a porta. Então, vamos lá. Assim. E aí eu costumava, quando eu fazia ela dormir, né? Tava tentando fazer ela dormir, deitada na cama, eu colocava a minha cabeça do lado do ninho, né? Esperando a primeira interação dela ali. Eu estava esperando ela, eu fiquei por vários dias tentando observar ela me notando. E, assim, nos primeiros momentos ali, no primeiro mês, né, no segundo mês, é muito difícil a criança olhar direto para você, para o seu olho interagir. Né? Ela vai tocar você, ela vai tentar ver se você está perto ali, apalpando. E nessa de eu ficar ali, né, eu coloquei minha cabeça do lado do ninho e eu senti uma ternura muito grande dela passando a mão na minha cabeça, assim. Então, assim, foi uma das primeiras experiências, assim, sensação legal, sensação de não solidão ali, né? Eu não me senti só, eu senti que eu podia contar com ela na hora que ela passou a mão na minha cabeça, entendeu? Então foi um negócio muito, muito interessante e ela era indefesa, muito indefesa ali, né? Se eu precisasse de conversar, me desabafar de alguma forma ali, talvez eu não tivesse uma resposta ali, mas aquela mão na minha cabeça parecia que eu teria essa resposta, né? Então foi um misto de sentimentos ali, foi um negócio muito interessante, né? Ainda que ela não pudesse falar, que ela não pudesse falar várias coisas que eu precisava ouvir ali no momento, talvez numa tristeza, ainda que ela não falasse, eu me senti como se ela tivesse falado várias coisas para mim. Então, isso aí foi uma das primeiras experiências e eu curti. Eu sei que você quer que eu fale de vários anos, né? É que você já falou, falta 3 agora. Então, uma coisa que vem acontecendo na minha vida desde alguns anos atrás, né? Eu vinha desejando parar de trabalhar para escolas presencialmente e eu queria estar acompanhando meus alunos, né, online, e gerando um serviço um pouco mais nichado, né, um serviço um pouco mais direto. E aí eu ficava lá em casa com meu computador ligado, tudo, né? E então tinha alguns intervalos e eu olhava a Suzy, cuidava dela ali um pouquinho. E aí aconteceu de eu estar na edícula lá da minha sogra, né? Uma casinha do fundo. E de repente eu tava lá no meu computador, esperando o aluno, preparando a aula. Aí a Suzy começou a andar escorada ali na parede, né? Começou a se escorar na parede ali e andar. Daqui a pouco ela, papai, chamou papai. E foi uma das primeiras vezes que ela falou aquilo. Se não foi a primeira vez, né, que ela falou papai. Aí eu, oi neném. Oi filhinha. Eu respondi tão natural assim. E foi uma experiência muito boa. Ali, eu acho que a Suzy estava com um aninho. Acho que ela não tinha nem feito 1 aninho mesmo. E foi uma das primeiras vezes. Né? Acho que foi a primeira vez. Ali eu senti uma ternura também bem grande, foi bem marcante para mim. Né? E uma outra foi quando eu já estava na casa atual que eu estou morando. E aí eu via um monte de gente assim da minha casa, né? Meu sobrinho, a minha sogra, minha esposa, todo mundo tentando fazer a Suzy andar.
e ninguém conseguia. Aí a Suzy tava lá comigo em casa, encostada na parede lá, e aí eu coloquei ela para vir para mim, de repente ela veio andando e eu tive essa surpresa, né? Essa surpresa e essa emoção enorme de ver a minha filha, de ser o primeiro a ver a minha filha andando e vindo para mim. Né? Aí eu comecei a dar risada e ela também. A primeira vez que eu ia, ela tomou susto, né? Por causa da voz, né? E a voz é meio pesada, né? Vocês conhecem. E aí depois ela começou a dar risada, né? E foi legal essa experiência, foi muito bom, né? Eu já tentava treinar ela em inglês, né? Eu lembro que Mas o que eu fiz? eu fui fazer entrevista para uma escola de inglês Pode colocar. e a Suzy chorava muito, né? Do nada ela chorava. E provavelmente era fome, né? Então eu não tinha essa... eu tava criando essa sensibilidade ainda de cuidar de mim e de uma outra pessoa, né? Quando eu me casei com a Karine... Mãe, pode colocar de A Karine é dentro. adulta, né? Então é fácil para ela cuidar das coisas, né? E Você era cuida- criança. ela cuida muito mais de mim do que eu dela, na boa. Ela tem esse dom. Deus derramou sobre ela e Deus tem aperfeiçoado isso em mim. Só que, para isso crescer em mim, eu precisei ser pai. Eu precisei ter alguém que não soubesse se defender para entender que eu tenho uma casa e para o resto da minha adolescência precisar ir embora. Então, eu precisei ter minha filhinha para eu começar a pensar mais maduramente. Se é que vocês me entendem. Entendo. Tem uma amiga minha, amiga nossa, que ela sempre falava: você quer ver o seu homem maduro, você dá um filho pra ele. Muito profundo, né? É mesmo? Ela sempre falava: cara, você quer ver o Ari do Thomas? Nossa. Ela falava: a maturidade do homem só vem com filhos. Corajosa. Eu gostaria de saber como você me vê. Né? Você perguntou sobre mim. Eu te vejo lindo. Obrigado. E é muito legal, tenho visto uma evolução. No começo, na gravidez ali, eu acredito que tenha sido muito diferente para você. Tinha a minha narração das coisas, né? Do que eu estava sentindo no meu corpo, de como a Suzy se mexia, do que ela tinha feito. E você não conseguia ter interação naquele momento, e para você era estranho interagir com uma barriga grande, né? E não tinha sentido, talvez, na sua cabeça, essa interação. E aí veio, né, o parto, mas você foi sempre muito meu parceiro, muito meu amigo, né? Tipo, tudo que eu queria, tudo que estava ao seu alcance, sempre foi sobre ser o pai da Suzy, isso, né? Pra mim também. E aí veio a gravidez, a gestação e o parto, né? No parto também foi um super companheiro. Ficou meio perdido porque era a primeira vez de todo mundo, né? Vendo alguém passar bastante dor. Mas foi muito, muito compreensivo, muito bom parceiro. Tipo, fez silêncio na hora certa. Tava ali, né? Tipo, um amigo mesmo, um parceiraço. E aí depois a gente foi pra casa, acho que nos primeiros... Nem acho que... O primeiro mês só, tipo, antes de fazer um mês, ficou aquela coisa meio perdida, né? Tipo, acho que pro homem fica aquela questão, não sei se foi pra você, mas a sensação que eu tenho é que pro homem flega uma flecha de que eu preciso ser a pessoa que traz o dinheiro pra casa. Então ficou meio aquela correria de tentar fazer as coisas pra esse dinheiro chegar. Mesmo quando você já tem, imagina, né, uma vida estável, essa tecla, tipo, ela acende, né? Tipo, de uma maneira diferente. Tipo, agora eu tenho mais uma pessoa para cuidar, além da família que eu já tinha. E aí eu percebi essa movimentação, que era, né, essa movimentação não tinha visto antes. E foi bom também. E aí depois, no primeiro mês teve o puerpério, que a mulher fica mais louca, mais estranha, né? E aí eu percebi, acho que você comentou uma das vezes, que você meio que não sabia o que fazer.
né? Porque, tipo, a mulherada, ela já estuda, a gente sabe como vai ser os passos, a gente lê livro, a gente vê vídeo, e às vezes o homem, ele fica meio parado, né? Por não ter essa referência, não ter essa instrução. Então, gerou aquela coisa de, eu não sei o que fazer, a criança é muito pequena, precisa só da mãe, e eu não tenho muito o que fazer agora, porque mamar é a mãe, trocar a mãe tem mais habilidade, saber o que está acontecendo, a mãe tem mais habilidade, aonde eu me encaixo, mas acho que isso foi só até começar as cólicas, né? Porque daí eu precisava de uma rede, alguém para revezar o sono comigo, alguém para pegar a Suzy. E aí daí em diante foi só evolução mesmo. Tipo, você cresceu muito como um homem de Deus, como pai, muito atencioso. E depois do bebê ter interação com você, aí você tirou de letras. Tipo, você já tem noção do que você tem que fazer. Foi muito crescimento e para mim foi muito bonito. Porque eu sei que você não teve essa referência, e você construiu essa referência em Jesus, através de Deus, do Espírito Santo. E uma coisa que eu falo sempre, que para mim, ver você sendo o pai da Suzy é uma cura para mim, porque eu sei como que é um pai de verdade agora. Meu Deus. Mãe, Oi. que... Tá acontecendo, neném? Pode colocar? Não tá. Vai lá, papai, colocar, não consigo pôr. Come here. Let me see. Give me. Vamos ver se tá errado na orelha. Tá errado, filha. É o outro lado. Ó, vamos lá. Ó. Tudo bem. Assim, eu não tinha essa noção. Mas eu já sempre falo, né, que eu fui curada em Deus dessa questão da paternidade, né? Por não ter tido pai, meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano e 5 meses, pra quem não sabe. E aí, desde a infância, eu tenho essa, tipo... Eu fico criando, né, possibilidades na cabeça de como era ter um pai, tentando ver pais de amigo, pais assim. E assim, dentro do que eu lembro, né, pra não ser injusta também, eu não encontrava muitas referências de pai. Hoje eu lembro, assim, de uns 3 pais. E aí, eu tinha eles como referência. Mas pra mim ainda não era suficiente. Porque pra ser pai é contato diário, né? Então, fugia essas referências, né? E os pais também trabalhavam, não ficavam ali, né, no mesmo ambiente que as mães e tal. E o que eu percebia é que eu tinha essa sede de saber como é. Como que é. E aí, como isso não era saciado, eu começava a criar, e se? E se meu pai estivesse vivo? E se o meu pai não tivesse morrido? Como seria? Será que eu ia passar por essa situação difícil? Será que eu ia ter alguém para me instruir aqui? Será que ia ter alguém para ser o meu amigo aqui? Será que eu ia passar por isso, essas tais situações difíceis? Ou situação de exclusão, de rejeição, momentos em que a casa pega fogo e não tem ninguém para ser o seu abrigo? Será que tudo isso ia acontecer? Então, passei muito tempo criando esses ICs na cabeça, o que não é bom, né? Não é bom a gente criar esses cenários, não faz bem para nossa mentalidade. Só que quando eu me converti, esses ICs silenciaram, esses ICs se silenciaram em Deus, porque eu abracei Deus como meu pai. Então, toda a instrução que eu tinha a voz do Espírito Santo para me instruir. Toda vez que eu me sentia sozinha, eu tinha a presença palpável do Santo Espírito perto de mim. Então, foi uma cura muito genuína. E eu lembro que eu me converti com meus 23, até os meus 23 anos de idade, se alguém falasse pai perto de mim, pronto, o meu olho já, lacrimejava, eu já perdia as estribeiras, não conseguia nem falar, ficava um nó na garganta, enquanto eu não chorava, eu não conseguia nem voltar a falar. E aí eu lembro que eu fui curada até a Kojik uma vez. E aí tava, aquele clima de zoeira, mó bagunça e tal. E aí você pegou e fez uma piada. Você falou assim, vai. A gente tava brincando, zoando um com o outro. Você falou assim, vai, você que não tem pai, e você que nem tem pai. E aí eu ri. Você lembra desse dia? Eu não lembro. Então, às vezes eu lembro quem tava. E aí as pessoas que estavam, ainda, todo mundo ficou... Meu Deus, e agora? E eu comecei a rir. E aí percebi que, eu realmente fui curada em Deus. Porque agora eu tô achando engraçado. Essa brincadeira, porque eu acho que é algo muito sério, não lembro. Mas a gente tava num ambiente, sabe quando o grupo de amigos começa a entrar em um nível de brincadeira mais pesado, mais baixo? Brincadeiras ácidas. Isso, tava todo mundo brincando assim, eu tava falando coisas de você, o outro falando coisas do outro, e aí eu falei uma coisa bem baixa de você e você retornou com essa, entendeu? Eu não lembrava certinho. Que na verdade quem bate não lembra.
Mas é um testemunho mesmo. E eu fiquei feliz aquele dia, porque eu falei, caraca, realmente agora eu fui curada. Tipo, Esse lance de paternidade também é algo de não ter pai, né? Porque até um tempo atrás eu poderia falar que eu tinha um pai e é legal você falar que tem uma memória. Mas no seu caso, você perdeu seu pai bem pequeno, né? No meu caso, meu pai, ele estava presente e não estava, porque meu pai tinha a vida dele, né? Tinha o casamento dele, tinha meus irmãos e, eu tinha minha mãe. Então, cara, tentasse juntar os universos, dava choque. Depois que eu fui para a igreja, assim, que eu comecei a entender um pouquinho da palavra, eu comecei a pegar muito o escudo, né? Comecei a ter muito respostas rápidas para me defender sobre qualquer coisa que falasse. Por exemplo, a Bíblia fala assim, honrar teu pai e tua mãe para que te prolongue seu dia de vida na terra. Ok? Não estava vindo a palavra. E o que acontecia? Meu pai, ele falava muito, não, você precisa honrar. Você precisa honrar seu pai, você precisa honrar seu pai. Porque às vezes eu deixava de ir ver meu pai, né? Deixava às vezes de ir ver meu pai porque, eu era adolescente, queria ficar brincando, gastando meu tempo na igreja. E às vezes, quando eu não estava na igreja, eu estava em casa, então eu estava com a minha mãe, eu saía bastante com a minha mãe. Então, como meu pai estava muito lá para Santo André, com os meus irmãos, tudo, né? Com a família dele, ele tinha a vida dele. Então, era muito difícil a gente estar junto, né? Porque muitas vezes eu tinha que agradar um e desagradar o outro, né? Agradava minha mãe, desagradava meu pai, desagradava minha mãe. E eu não sabia lidar muito com isso, como agradar um sem desagradar o outro, né? E na minha vida eu sempre tive essa cobrança, né? Essa cobrança minha mesmo e até mesmo deles, né? Dos dois que às vezes não entendia, para valer ipsis literis ali, o decreto de Deus sobre cada um. Ele só, muitas vezes, para mim, né, no meu coração, parecia que eles entendiam o lado deles e não entendiam o meu lado. E eu gostava muito de usar Black Power, né, numa época. E minha mãe, ela sempre teve habilidade com tranças, em fazer enraizado, né. Só que meu pai, ele era um pouco mais tradicional com relação a cabelo, né. Então, ele preferia que eu usava raspadinho, né, cabelo raspadinho, né, e eu gostava de usar black. Então, chegou um dia que eu cheguei de enraizado lá e meu pai falou assim, não ficou legal, não gostei, né, enfim, aí ele falava que não gostava, a senhora também falava que não gostava, né, minha madrasta, amo muito ela, né, e aí eles falavam que não gostava, né, não era legal, não ficava legal. E pra mim, né? Eu achava mal top, eu achava muito legal. E minha mãe gostava do estilo, gostava pra valer, né? A gente assistia muito filme de negrada que tinha realizado. E aí meu pai, ele falava, não, mas você vai continuar com o cabelo trançado? Aí eu peguei o versículo da Bíblia, honrar teu pai e tua mãe, né? E meu pai gostava de falar assim, não, você não tá me honrando, porque você não quer me obedecer. Aí eu falo, pai, eu vivo com a minha mãe, né? Eu vivo com a minha mãe. E a Bíblia está falando para honrar pai e mãe. Se minha mãe gosta do cabelo e o senhor não gosta, quem eu devo honrar? Né? Quando eu vivo muito mais com ela do que aqui. Uau! Né? Então foi uma pergunta que eu fiz. Nesse dia meu pai, ele ficou sem resposta, mas ele, como homem, né? O homem, ele gosta de discutir. Eu acho que é difícil também, porque eu acho que até nessa situação, todas as situações, a gente vive muito o que está ao nosso redor.
Às vezes a nossa mente, por conta da correria, das coisas, não consegue se colocar no lugar do outro, o que o outro está vivendo, né? E aí talvez eles, né, analisando da perspectiva do ambiente dele, das coisas que ele estava vivendo, da vivência dele, ok, não é legal, né? Tipo, pode prejudicar ele no mercado de trabalho, que a gente sabe, pra galera que andava assim há um tempão atrás, prejudicava. Então, a visão dele estava muito nessas coisas. E sua mãe, com essa veia mais empreendedora, mais artística, pra ela não estava ligando, porque era aquele universo dela, né? E aí, quando você trouxe essa informação, eu acho que ele conseguiu enxergar, né? Sair um pouco ali do universo dele e enxergar que você estava transitando entre universos diferentes, né? Entre dois universos. E hoje em dia a gente vê muitos adolescentes tentando buscar paternidades em pessoas que assim não ligam o mínimo para eles, porque não são essas pessoas que levam o sustento para casa desses adolescentes, né? Não são essas pessoas que se acontecer algum BO, que vão ir atrás. Se acontecer alguma coisa ruim, alguma coisa meio que irreversível, não é na casa dessas pessoas que a polícia vai bater, né? Então, assim, esses adolescentes, eles buscam refúgio contra os pais em alguns, por exemplo, professores. Eu já estive nesse lugar de professor, mas eu dou graças a Deus que todo conselho que eu fui dar para os meus alunos eram conselhos baseados naquilo que eu tenho aprendido desde que eu me converti, dentro da palavra. E a palavra, ela ensina a gente a honrar pai e mãe. E se o pai falasse alguma coisa, eu ia tentar entender o porquê que o pai falou, né? Mas eu vejo que hoje em dia muitos professores, né, impregnado de várias coisas que o sistema tem plantado dentro deles, falam coisas contra os pais, né? Eles meio que eu vejo muitos adolescentes sendo inimigos dos pais porque pegaram alguns conselhos de pessoas que não ligam muito para a família, sabe? E não têm apreço pela família, e tudo que Deus plantou, as pessoas elas tentam deturpar, e através disso o inimigo ele vai ganhando campo, né? As pessoas elas vão perdendo a referência de paternidade e família, né? Eu creio que esse tipo de comportamento não chega só nesses adolescentes. Eu já fui adolescente e esse tipo de comportamento chegou até mim, né? Embora eu tivesse mais tempo na igreja, a rebeldia, ela é pregada na TV, né? Você assiste vários filmes que te faz ser rebelde, você assiste várias séries, várias novelas que tenta te levar a desonrar seu pai, desonrar sua mãe, a tentar, não, já sou crescido, já tenho, eu já vou no banheiro sozinho, entendeu? Já compro minhas coisas, já trabalho, já consigo comprar o meu milkshake, né? E a gente acaba menosprezando o conceito que os pais dariam suas vidas pelos seus filhos. E eu tenho certeza que em diversas fases da minha vida, meu pai foi comprar a minha briga, né? Posso falar que minha mãe foi comprar a minha briga quando um professor, quando um amigo mais velho não faria. E hoje eu não tenho meu pai vivo e eu não tenho minha mãe viva aqui. O que resta para mim são memórias, né? São memórias. E eu tento lembrar dos momentos bons, né? Tento lembrar do momento que meu pai, a gente estava numa quadra de basquete, no Pignatari, e meu pai, ele resolveu jogar no meu time. A gente jogou contra dois meninos experientes, tomamos uma sova, mas eu joguei basquete com meu pai. Então, essas experiências são ímpares,
né? De você ter a oportunidade de ver o seu herói correndo ali do seu lado na quadra e você vê que seu herói confia em você para tentar fazer uma cesta. Ele tem a oportunidade de fazer a cesta, mas ele joga para você fazer. Aí, já estamos encerrando o programa. Então, a gente queria deixar, né, um parabéns para os pais de verdade, que assumem os seus papéis, que estão contemplando a paternidade, que vocês sejam abençoados cada vez mais, em nome de Jesus. E para aqueles que ainda estão no processo de cura, que vocês sejam curados no Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que vocês descubram a paternidade de Deus que Ele tem para vocês e que vocês se refugiem nela, em nome de Jesus. E que Deus o guarde de todas as setas. E para aqueles que já passaram, já se sentem curados, que vocês possam estar disponíveis para curar outras pessoas e para assumir, dar uma pincelada ali, um abraço, um exemplo, para que essas pessoas que faltam essa referência consigam enxergar essa referência em vocês. É isso aí.